Olá, amigo, como vocês estão? Eu sou Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30, o canal que utiliza a metodologia Buy and Hold para acúmulo de patrimônio no longo prazo. E nesse vídeo eu vou falar sobre dois indicadores que são os queridinhos de muita gente aí, que é o Dividend Yield e o ROI. E eu vou mostrar no vídeo porque você nunca deve ver esses indicadores de forma isolada e sempre em conjunto com outros bons indicadores que uma empresa tem que apresentar, tá? Então vamos dando seguimento na nossa playlist aqui de indicadores fundamentalistas. No vídeo anterior eu falei sobre PL e sobre PVP. Então agora vamos falar sobre Dividend Yield. Eu vou fazer análise com base na empresa Indy, que é uma empresa do setor de energia, tá? Então o Dividend Yield aqui é 6,3. O que isso significa? O dividendo, o que é o Dividend Yield? É o dividendo, os rendimentos, juros sobre capital pago nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Então, pelo preço da cotação aqui, que vai chegar nessa porcentagem. Como você fica sabendo quando uma empresa vai pagar dividendos e qual vai ser o valor? Existem algumas formas, né? Você pode ter alguns aplicativos como o Trademap, tem o site Meus Dividendos, ou até no próprio site de RI da empresa, onde você for acionista, você pode ir lá e verificar que eles vão soltar fatos relevantes sobre reuniões, assembleias, reuniões com o conselho, onde eles definem esse tipo de ação, tá? Então aqui, por exemplo, eu peguei o da Engie, onde ela fala que vai distribuir 76 milhões, né, em dividendos, referente ao exercício de 2018, que vai representar 94 centavos por ação. Então aqui eles falam que vai ser negociado ex-dividendo a partir de 7 de maio, ou seja, quem tem direito a receber esse valor de 94 centavos por ação é quem comprou até 7 de maio. Depois disso, vai ter que esperar uma nova reunião do conselho para definir quando vai ser o pagamento dos próximos dividendos, tá? Então, sempre que vê esse ex-dividendo aqui, quem tem ação, então você sabe, se você comprou as ações da End antes desse prazo, você vai ter direito a receber, tá? Então aqui ela fala também que aqui tem uma parte importante que é o payout, que a gente chama, né? Que é quanto do lucro líquido, do lucro líquido distribuível ajustado, ela vai distribuir entre os acionistas. Ela está falando 100%, então ela tem um payout aí de 100%, o que costuma ser comum entre empresas do setor de energia. Até por isso o setor é muito queridinho por quem busca uma carteira previdenciária de renda passiva, né? Recebendo aí dividendos mensalmente. Obviamente, ações não pagam dividendos todo mês, diferente dos fundos imobiliários, mas as pessoas gostam muito de empresas do setor de energia por conta desse fundamento que é o dividend yield, a geração de renda mensal, tá? Mas o dividend yield ele é um importante indicador, que é lógico, você tem que ter. Se você tiver um retorno daquilo que você está investindo, é ótimo, né? Mas você tem que tomar muito cuidado ao analisar o dividend yield e simplesmente olhar o número, por dois motivos. O primeiro, é importante você olhar sempre o histórico. Então aqui no próprio site dos fundamentos a gente pode olhar o histórico de proventos pagos pela ação, tá? Então a gente vê aqui que é uma empresa que todo ano ela vem pagando, né? Apesar que aqui 2000 e... Não, ela vem pagando certinho. 2018 pagou até dividendos 3 vezes, 4 vezes, contar com juros sobre capital. Então assim, é esse tipo de informação que a gente tem que ver. Qual que é o histórico da empresa? Aqui no site do Eduardo Cavalcante também a gente consegue acompanhar legal esse histórico. Tá? Ele traz o payout, né, que é o quanto do lucro que foi distribuído. A gente vê que é uma empresa que ela vem tendo essa constância de pagamentos de dividendos e é isso que importa. Por quê? Tem empresa que ela pode ficar 5, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 anos sem pagar dividendos porque ela não tinha lucro. De repente ela passou a ter lucro, o que ela faz? Ela vai lá e paga numa paulada só um dividendo bem alto. Então ela vai lá, a cotação dela tá R$ 10, ela distribui R$ 1 lá de dividendo. Isso eleva o dividend yield dele, uma vez que ele é com base nos últimos 12 meses apenas. Mas se você olhar o histórico, você vai ver que ela não paga com constância esses dividendos. Então por isso que você tem que ver sempre o histórico. O que é melhor? Você tem que pensar uma empresa que paga uma empresa que paga anualmente ali 4% de yield, ou uma empresa que a cada 5 anos vai lá e paga 10%. Obviamente a primeira opção. Então é esse tipo de análise que você tem que fazer relacionado ao dividend yield, tá? Não tem um número, assim, costumam falar até por conta do livro do Décio Barzin lá, o Faça Fortuna com Ações. Ele usava na época dele o método de ter no mínimo 6% de dividend yield ali, né? Que ele chamava de cash yield.
Há pessoas que até hoje usam essa métrica, então para elas o dividend yield tem que ser acima de 6%, mas eu particularmente não olho muito isso. Eu tenho empresas na minha carteira que pagam sim dividendo até acima de 6%, mas não foi visando o dividendo, foi consequência de um todo da empresa e por consequência, por ser uma empresa sólida, ela paga mais que isso. Mas é importante você saber que se a empresa não paga isso, não chega a esse valor, possivelmente se ela for uma boa empresa, ela retém parte do lucro para poder continuar fazendo aquisições, para poder continuar expandindo o seu negócio. E aí sim, futuramente ela começa a distribuir mais dividendos quando ela já estiver consolidada, tá? Então você tem que entender se aquela empresa que você está adquirindo ela é uma empresa de crescimento, ela paga dividendos, mas por outro lado ela também é uma empresa de crescimento, ou se ela é uma empresa só de dividendo, ou seja, ela já está consolidada e agora ela só está distribuindo dividendos, ou se ela é uma empresa só de crescimento, ela praticamente quase não paga dividendo porque ela está em fase totalmente de expansão. Então esse tipo de análise que é legal você ter que fazer, tá? O ROI. O ROI ele é muito simples, ele é o retorno sobre o patrimônio. Então, qual que é a métrica do ROI? Ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, o lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Então, o patrimônio é 6 bilhões, quase 7 bilhões aqui, e o lucro líquido é quase 2 bilhões e meio, que vai dar esse valor aqui do ROI de 34,7. O ROI, então, obviamente, como ele é um retorno sobre o patrimônio, quanto maior, melhor. Só tem que tomar um cuidado. A dívida, na contabilidade da empresa, tem um item chamado passivo não circulante, e ali entra dívidas, né, de longo prazo. Então, você tem que olhar se o ROI ele é fruto de lucro ou se ele é fruto de dívida. Por quê? Conforme eu falei, essa dívida de longo prazo, ela entra no cálculo do ROI. Então, se a empresa tiver muito alavancada, o ROI dela pode aumentar, mas não necessariamente a dívida significa nem que é ruim nem que é bom. Pode ser uma dívida que busca, né, oferir lucro no longo prazo, mas naquele momento o operacional da empresa não muda. Você entende? Que naquele momento que a empresa contrai a dívida, os resultados não vêm logo de cara. Então o ROI ele fica meio que mascarado ali, tá? Então é importante também sempre olhar o histórico do ROI. Então, o ROI mínimo tem que ser pelo menos 10%, é o que o mercado diz aí, a maioria dos analistas. Mas, quanto mais alto, melhor. Mas é importante você olhar sempre o histórico do ROI. Então, aqui ela vem um histórico bacana, né? 23, 29, 37, 35. E você vê que ela tem o patrimônio e ela tem o lucro líquido. Tá? Então, esses dois aqui faz sentido ter esse ROI. Apesar dela também ter uma... Até por ser essas empresas de energia elas costumam ser bastante alavancadas, então elas costumam ter um ROI aí bastante alto também. Vamos olhar um ROI de outra empresa aqui, só para a gente comparar. É bom, o ROI também é um indicador para você comparar mesmo setores, tá? Muito importante para você sempre comparar setores. Pode ser um indicador aí para você, quando você está com dúvida entre qual empresa você vai escolher, os dados são muito parecidos. Então aqui o ROI da Ambev, nada a ver com o setor de energia, tá? Só pra gente ver mesmo a diferença. Então, lucro líquido de 11 bi, patrimônio líquido de 59, o que dá um ROI de 18. É que o patrimônio da Ambev é tão grande que aí você fala, mas o ROI 18 não parece ser um ROI tão alto. É porque o patrimônio dela é absurdo, né? 59 bilhões. Então não é sempre que ela vai poder vir trazendo aí um lucro, né, perto dos 59 bilhões. Então é preciso você entender o mercado que a empresa tem. Então a empresa vai fazendo caixa, vai fazendo patrimônio, é normal que o lucro líquido dela não consiga acompanhar tanto, mas pelo menos acima de 10% ele tem que ser, tá? Então a gente vê aqui, né, que uma empresa com patrimônio absurdo, não dá para ficar todo ano ali chegando próximo do patrimônio para ter um ROI muito alto. Mesmo assim, ela consegue ter um ROI bastante expressivo aí, tá? Então, isso é o Dividend Yield, isso é o ROI. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais dois indicadores, tá? Eu acho muito importante que a pessoa tenha conhecimento e consiga olhar um indicador, consiga olhar um cenário da empresa e com a conjuntura dos indicadores tomar uma decisão baseada não só nos indicadores, não só nos indicadores fundamentalistas, que são esses aqui, mas também como todo um cenário macroeconômico que aquela empresa está inserida, tá? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Fico por aqui, um forte abraço e até breve.